Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz. Saudade do nosso culto de ensino da palavra, levando a vida cristã a sério. Então, eu resolvi hoje trazer um devocional em relação ao nosso estudo de doutrina, de ensino da palavra. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está em Marcos, no capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. E a palavra diz assim, meus irmãos. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam das praças, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, de jarros, de vasos de metais e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, damos graça a Deus por esse momento, por compartilhar a Tua palavra, que essa palavra venha abençoar a nossa vida, o nosso coração, venha trazer um alento, venha trazer uma exortação e uma edificação para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o que nos chama a atenção nesse texto é que os escribas e fariseus, eles não estavam preocupados com a palavra de Deus. E também eles não estavam preocupados com a limpeza do corpo. Eles estavam mais preocupados em guardar uma tradição, em guardar um costume, uma cultura que foi implantada não pelas Escrituras, mas pelos seus pais, pelos seus antepassados. E essa questão de se limpar, de se lavar, não é que os discípulos estivessem comendo com as mãos sujas. Não, irmãos, eles lavaram as mãos. Devemos entender isso. O problema é que, porque eles não fizeram a higiene da forma como a tradição exigia, então eles estavam impuros. Então aquele alimento ia trazer contaminação ao seu corpo. Então eles foram até Jesus, eles não foram aos discípulos, eles foram para Jesus, porque Jesus, ele era, como eles diziam, era o chefe dos discípulos, era o chefe daquela turma. Então eles foram a ele e perguntaram, fizeram essa interrogação. E aí? Por que os seus discípulos não seguem? E veja bem, eles não disseram, por que os seus discípulos não seguem as Escrituras? Não. Eles perguntaram o quê? Por que os seus discípulos não seguem a tradição dos anciãos? Então, hoje nós estamos cercados, irmãos, muitas vezes, não pela palavra de Deus, de pessoas que preguem a palavra, mas de pessoas que elas querem seguir uma tradição, um costume. Muitas pessoas que deixam a palavra de Deus de lado. Muitas pessoas que deixam as Escrituras, começam a ensinar coisas que estão fora do contexto da palavra de Deus. Aqueles homens, eles insistiam em dizer que o que salvava ou o que limpava o corpo era a higiene da forma que eles interpretavam, da forma que foi passada para eles. E a resposta de Jesus, é isso que nos chama a atenção. Veja aí a partir do versículo 6, Jesus diz, respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, dizendo, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim e vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então Jesus apela, a resposta que Jesus dá para aqueles homens é uma resposta bíblica, ele vai pelas Escrituras, e aqui vai um recado para nós, irmãos. Sempre que alguém questionar a sua vida, sempre que alguém questionar alguma coisa que não está de acordo com a palavra, vá pela palavra.
Se nós estamos resguardados pela palavra, usamos a palavra, não vamos usar de argumentos, falar isso ou aquilo, vamos usar a palavra de Deus. Jesus usou os profetas e ele disse: vocês honram-me com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim, estão fazendo a adoração seca, estão fazendo a adoração vazia, porque vocês estão ensinando doutrinas. Esses ensinamentos fogem das Escrituras. E aí, nós nos deparamos com pessoas hoje ensinando assuntos, irmãos, estudos que estão fora das Escrituras, estão fora dos parâmetros da palavra de Deus. Olha só, Mateus capítulo 4, no versículo 23, a palavra diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Jesus ensinava a palavra, Jesus ensinava as Escrituras. Jesus não tinha nenhum compromisso com os ensinos dos antepassados. A preocupação de Jesus era ensinar a palavra de Deus, era ensinar aquilo que o Pai lhe enviou, é ensinar a palavra, irmãos. E nós, como servo de Deus, se você está em algum lugar, irmão, está assistindo a algum programa, está seguindo algum movimento, alguma coisa que foge do ensino da palavra e que ensinam coisas de homens, doutrinas, costumes, culturas, não siga, meu irmão, não vá atrás. Isso provavelmente vai dar em algum lugar ruim. Nós precisamos que seja ensinada a palavra de Deus. Vocês estão ensinando coisas erradas, é o que Jesus falou, é o que Jesus estava falando. Esses dias eu recebi um texto de um pastor amigo meu, e que um outro pastor escreveu. Ele disse: olha, eu achei esse texto interessante. Você pode dar uma olhada? Eu olhei o texto, eu li, e eu respondi para ele: olha, eu concordo em algumas coisas, outras não. Na verdade, eu discordo mais do que concordo. Porque esse pastor, eu não vi ele uma única vez citar textos bíblicos. Eu não vi ele citar as Escrituras. Eu vi ele citar, na verdade, autores, homens que fundaram o movimento socialistas, do qual esses mesmos homens, eles discordam dos ensinamentos da palavra de Deus. Não é? Então, e aí, ele falava exatamente dessa situação que nós estamos enfrentando hoje, esse texto, onde ele defendia que a igreja não tem que se meter nessas coisas. Ele falava também daquele jejum que foi feito no domingo, que ele não concordava, né? E de que a igreja não precisa orar por isso, porque essa é uma questão da ciência. Isso é uma questão da medicina. A igreja tem que ficar só olhando. O máximo que a igreja pode fazer, segundo ele, era distribuir pão aos pobres, era ajudar uma pessoa, só isso. Né? E eu disse: eu não concordo com isso. Isso não diz acordo com a palavra de Deus. Assim estavam esses homens ensinando coisas que estavam fora das Escrituras. Outra observação que Jesus faz aqui no texto, no versículo 8, ele diz: vocês negligenciam os mandamentos. Estavam negligenciando os mandamentos de Deus. Eles não só ensinavam as coisas erradas, que não estavam de acordo com a palavra, mas eles estavam também negligenciando. A negligência com a palavra, meus irmãos, que hoje também nós estamos acompanhando. Negligência com a palavra. Vou dizer também, esses dias eu vi um pastor, ou que se diz pastor, ele dizendo que a Bíblia é um livro comum. Como é que alguém que prega, irmãos, como é que alguém que se diz um cristão, ele diz que a Bíblia é um livro comum? Porque, segundo a visão dele, a Bíblia fala muito pouco sobre Jesus e dá pouca ênfase sobre o trabalho de Jesus. Porque o que Jesus fez foi muito maior. Claro que o que Jesus fez foi muito maior. O que Jesus fez foi tremendo. Foi excelente. Mas as Escrituras, ela contém tudo o que nós precisamos saber de Jesus. E ele disse que rejeitava esse livro, isso falando num púlpito. Ele rejeitava esse livro porque, na verdade, esse livro ele falava pouco sobre Jesus. Jesus era muito mais. Né? E ele faz parte desses pastores, dessa nova geração que tem se levantado, que eu tenho falado, né? A teologia do coach. São coaches, não são pastores. E nada aqui contra, irmãos, essa nova geração de pastores que têm se levantado. Mas o que a gente precisa avaliar, e a palavra do Senhor diz que a gente tem que reter o que é bom. Não estou dizendo para não seguir, para não olhar, mas nós precisamos seguir
reter o que é bom, não é? Porque tem muita gente aí negligenciando as escrituras, negligenciando os mandamentos e procurando ensinar e dizer só o que eles acreditam, só o que eles aprenderam nas universidades, nas faculdades, deixando a palavra de Deus de lado. E a palavra de Deus, ela precisa ter na nossa vida o primeiro lugar. Ela tem que estar no pódio das nossas vidas. Quando ela sai daí, meus irmãos, toda série de coisas ruins acontece. A palavra do Senhor, ela precisa estar sempre viva em nossas vidas. E a palavra diz em Mateus capítulo 22, versículo 29, ela diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, nós encontramos que o erro de muitas pessoas, tantos que estão dentro da igreja como fora da igreja, é não conhecer as Escrituras. É não se embrenhar, é não comer, é não estar apto a essa palavra, a essa Escritura. E muitos têm acontecido isso, muitas coisas têm acontecido por conta disso. Outra observação do versículo 9, o que ele diz? Vocês rejeitam, jeitosamente os mandamentos. Veja que eles não só ensinavam a palavra, eles negligenciavam a palavra. E agora o próprio Jesus disse que eles estavam rejeitando, havia uma rejeição por conta da palavra de Deus. E hoje, irmãos, Timóteo, ele fala isso, né, que no final dos tempos, muitos rejeitarão a sã doutrina, e sendo levados por ensinos de homens, ensinos de demônios. E infelizmente nós estamos diante de tudo isso, nós estamos diante de um mundo que as Escrituras para eles é coisa banal. O que vale é o que o outro diz, é o sábio, né, é o guru, é o camarada que está ali, é o cara que estudou na Índia, que estudou no Tibete, é o cara que é um monge, é o cara que sabe tudo. Mas a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus diz que nós não podemos rejeitar os seus mandamentos. Nós não podemos rejeitar a sua palavra. A palavra de Deus, ela precisa ter um lugar razoável em nossas vidas. Deixa aqui Provérbios, capítulo 15, versículo 32, a palavra diz: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire o conhecimento de Deus. Irmãos, o conhecimento de Deus para nossas vidas é tudo o que nós precisamos. O conhecimento de Deus em nossas vidas é tudo o que precisamos. Nós não precisamos desses ensinos mundanos. E digo mais, os ensinos seculares, eles têm o seu valor. Os ensinos, as coisas que tem aí, eles têm o seu valor. Mas esse valor, ele jamais pode ultrapassar o valor do entendimento e da sabedoria da palavra de Deus. Jamais. Amém? Olha, então Jesus, os discípulos vendo aquilo, os discípulos dando ênfase aqui. Os discípulos, eles eram seguidores desses homens antes de Jesus aparecer. Os discípulos eram seguidores dos escribas e fariseus. Então, quando Jesus entra em casa, eles chamam Jesus e dizem: Senhor, nós não entendemos o que o Senhor queria dizer ali. Dá para o Senhor explicar para nós? E Jesus disse: sim, eu explico para vocês. E Jesus disse: olha, não existe nada externo, não existe nada de fora que entrando no homem venha contaminar a sua vida. Não, porque a verdadeira contaminação vai estar dentro de nós. Ela já está ali. A contaminação não vem de fora. Jesus disse e alertou aos seus discípulos que a contaminação, meus irmãos, e isso é uma verdade, ela já mora aqui, ela está no nosso coração, ela faz parte de nós. Nós nascemos com isso. Lembra do Éden? Lembra da queda? Lembra da desobediência? Lembra do que Adão fez e Eva lá no Éden, onde fizeram tudo aquilo ali? Nasceu ali. Então nós já nascemos, já trazemos, já está inserido em nós, já faz parte do nosso ser. A contaminação, na verdade, que Jesus estava falando, a contaminação que leva ao pecado, que leva ao juízo, que leva ao inferno. E ele diz: é dessa contaminação que nós precisamos nos precaver. É dessa condenação que nós precisamos ter cuidado, meus irmãos. Amém? E olha aí, a partir do versículo 20 de Marcos capítulo 7, a palavra diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo,
a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E, ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Irmão, se uma simples lavagem de mãos, se um simples asseio limpasse a nossa vida, a nossa alma e nos livrasse da condenação, da contaminação, Jesus não precisava ter vindo. O sacrifício da cruz não precisava ter sido feito. Mas, por conta disso, é que o sacrifício foi feito para que houvesse uma limpeza total, uma limpeza viva e eficaz em nossas vidas. Eu quero que você acompanhe comigo em Romanos capítulo 7, para a gente dar uma olhada. Romanos capítulo 7, e vamos ler a partir do versículo 15. Romanos 7, a partir do versículo 15, a palavra diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que não quero, o que detesto, na verdade. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha só. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não o efetuar. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Portanto, meus irmãos, não vemos aqui querendo dar desculpas em dizer, olha, eu adulterei com aquela mulher, sabe por quê? Rapaz, aquela mulher, ela me seduziu. Aquela mulher é um negócio fora do comum. Não diga isso. Não diga que odeia o seu irmão porque o seu irmão faz por onde você o odiar. Não diga que você é assim e não é de outra forma porque o ambiente em que você nasceu e foi criado contribuiu para que você tivesse uma vida da forma que você tem. Não! A palavra não fala nada disso. Ao invés de colocar a culpa na mulher por conta do adultério, ao invés de colocar a culpa na pessoa por conta do ódio, e ao invés de colocar a culpa no ambiente onde você nasceu e foi criado por sua conta, nós devemos olhar para nós. Nós devemos olhar para a nossa vida e dizer, eu sou o grande culpado. O erro está em mim. Sou eu que preciso mudar. Sou eu que preciso fazer uma limpeza. O meu coração é que precisa haver uma mudança, uma transformação, uma restauração. A palavra do Senhor diz lá em Jeremias, no capítulo 17, meu irmão, no versículo 9, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente... Pois é. Desesperadamente enganoso. Quem o pode esquadrinhar? Assim é o nosso coração. Assim é a nossa vida. E assim o Senhor Jesus nos chamou seus discípulos, dizendo, tenha cuidado com o seu coração. Tenha cuidado com a sua vida. Tenha cuidado com o que nós fazemos. Temos cuidado em colocar a culpa em quem nós estamos colocando a culpa, quando na verdade o verdadeiro culpado somos nós mesmos, são os nossos corações. Por isso, Davi, com muita propriedade, o salmista Davi, no Salmo 51, ele deixou escrito isso, ele fala, e eu encerro aqui com essas palavras. Davi, ele diz no Salmo 51, dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. É disso, irmãos, que estamos precisando. De um espírito puro, de um coração puro, de um espírito inabalável, de mudanças, de restauração, de renovação, independente da situação, independente das circunstâncias, independente da lavagem, independente de qualquer coisa. Eu preciso cuidar do meu coração, eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso cuidar do meu ser. Irmãos, que o Espírito do Senhor esteja sobre nós, que a boa mão do Senhor esteja sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, é em nome de Jesus, nós entregamos essa palavra. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós e que o Senhor esteja nos abençoando. E a cada vez mais, ó Deus, possamos ser melhores do que ontem. Possamos ser pessoas restauradas, transformadas pela glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, meu irmão. A boa mão do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.